Olá, bom dia para você, para a família toda que já está acordada, já despertou cedinho, já mentalizando melhor, né? Já reunindo aí esse amor todo que caracteriza a família de vocês. E é muito importante para a gente, representativo, estar compartilhando todas as manhãs aqui nas TVs Cabo Branco e Paraíba. São 6 horas em ponto, gente. Pior do que amar quem te machuca é acreditar que quem te machuca te ama. Pense nisso, amor é leveza, soma, não subtração, sofrimento. Hoje é quinta, dia 28 de janeiro, vamos aos destaques de hoje. Continua foragido o homem suspeito de matar a ex-mulher em Bahia. A gente tem imagens aí da mulher que acabou morta. A gente vai conversar com o nosso repórter Plínio Almeida, que traz as informações iniciais aqui no Bom Dia. Com você, Plínio. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Mais um caso triste de feminicídio aqui na Paraíba. O suspeito continua foragido. A mulher que foi morta, a vítima, a ex-companheira dele, tinha 38 anos, 5 filhos, um auxiliar de serviços gerais na cidade de Bahia, que mesmo depois de pedir uma medida protetiva, né, que deveria afastar o agressor, acabou sendo morta. Daqui a pouco a gente vai falar com a doutora Conceição Casado, ela que é delegada da mulher em Bahia, que acompanhava esse caso já desde o ano passado e que infelizmente acabou em mais um crime. Daqui a pouquinho todos os detalhes. É muita violência, muita brutalidade. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto tão triste. Plínio, bom dia. Famílias estão acampadas na sede da Prefeitura de João Pessoa, em Água Fria, desde ontem. Antônio Vieira, o que é que está acontecendo, hein? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Bom Dia Paraíba. A gente está aqui ao vivo, em frente à Prefeitura. Essas famílias estão desde ontem aqui, chegaram ontem no início da noite. São da comunidade Terra Prometida, do Gervásio Maia, e estão reivindicando que a Prefeitura aí pague o auxílio aluguel. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes sobre a situação desse pessoal aqui. Valeu, Vieira. Vamos conversar assim. Muita gente na frente da Prefeitura, né? Falamos ontem sobre as matrículas da rede estadual de ensino e alguns pais de alunos não tinham muitas informações sobre a matrícula do Colégio da Polícia Militar. E uma escola, ela é uma escola bem concorrida e nossa equipe deu um pulinho por lá, vai trazer outras informações para você aqui no Bom Dia Paraíba. Esta semana tem acontecido a volta às aulas do ensino fundamental de forma presencial da rede particular. A gente mostra como é que tem sido esse retorno em tempos de pandemia. O que mudou na escola? Ficar longe das pessoas que gostávamos quando brincamos juntos. Tipo eu e a minha amiga de infância. Bonitinha, com máscara, com todos os cuidados. Ensino infantil, tá? Só recapitulando, falei ensino infantil, destacando. E olha que cena inusitada, um cavalo, pois é, um cavalo, gente, invadiu uma casa lotérica e surpreendeu todo mundo. Isso foi na cidade de Cuité, no Curimataú do estado. Imagina só, hein? O cavalo chegou lá, tomou conta do pedaço, deixou todo mundo surpreso. Pois é, acontece cada coisa. 6 horas e 4 minutos. E o que fazer quando existe atraso no pagamento das taxas de condomínio, hein? Inadimplência que gera muita dor de cabeça. Pense numa confusão que dá esse negócio, Denise. Bom dia. Poxa, demais! E haja confusão, né, Pedro? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E quem é que tem que resolver? O síndico, né? Que muitas vezes tem que encontrar um caminho ali para estar cobrando essa pessoa que está devendo o condomínio. E aí, o que fazer nesses casos? A gente vai orientar, sim, nesses casos de atraso de condomínio. Porque o condomínio tem que saber que tem seus direitos, mas tem seus deveres também. Inclusive naqueles casos, né, de imóveis que nem tem CNPJ, imóveis menores, que os condomínios nem recebem boletos, mesmo assim tem que ter o pagamento do condomínio. E o que fazer quando essas pessoas não pagam, né, que acaba todo mundo sendo prejudicado. Já já a gente vai trazer essas orientações de quem vive em condomínio. Pedro. Tá certo, Denise. Até daqui a pouco. Estamos juntos até às 8h30 da manhã. E você de casa também. Sabia que a produção de mangaba aqui na Paraíba é a maior do Brasil? A fabricação de polpas para suco também é um sucesso, viu? A palavra mangaba vem de língua indígena, quer dizer coisa boa de comer. Quando a gente está numa mesa como essa, prestes a tomar o suco dela, não tem como negar essa delícia, né?
um suquinho de mangaba essa hora, hein? Cai bem demais. 6h05, a energia tá cara, todo mundo sabe, pesa no orçamento, né? Então a palavra de ordem é economizar. E atitudes simples do dia a dia podem reduzir o consumo e o valor da conta também, viu? Você vai aprender a fazer um delicioso brownie, que é um doce com gotas de chocolate. Para muita gente, essa habilidade na cozinha virou fonte de renda. Que legal! No esporte, bora dar uma atualizada na pré-temporada dos times paraibanos. Ele já chegou. Tcharam! Caco Marques. Bom dia, Pedro. Bom dia para você, Caco Bom dia para todo mundo ligado aqui no Bom Dia Paraíba. Eu venho sempre depois dessas imagens aí de comida, um brownie hoje, hein? Sensacional. Tem gente que fala, eu até comentei já isso. Ah, não como nada doce. Um browniezinho desse. Vou às te contar. 6h06. Bom demais. Sem receio. Bom demais. E Vou a pré-temporada continua, né? Você falou dos times paraibanos, a pré-temporada continua treinando. E o Campinense, que apresentou, não apresentou, na verdade anunciou 3 reforços ontem, tá certo? Pelas redes sociais. Já a gente mostra. E hoje tem basquete Unifacisa e Flamengo pelo NBB. O técnico César Guidetti mandou uma mensagem falando sobre esse jogo. O que precisa fazer para vencer o campeão da Copa Super 8. O Flamengo, já. E o vice-líder do NBB, né, o Flamengo. Já a gente fala disso. Pedreira. É pedreira. Já, Pedreira. Tá certo? Um abraço. Até já. Até daqui a pouco, Caco Marques. Até já. Volte, por favor, viu? Estamos em casa. Aqui é a nossa casa, sim, porque a gente compartilha tantas sensações, emoções, notícias boas, ruins todos os dias, né? Que a gente está cada vez mais próximo. Mande sua mensagem para o 981819700, onde você pode repercutir o que aconteceu aqui no Bom Dia, o que é que está acontecendo na sua cidade. Quero saber. 981819700. Uma ótima quinta para todo mundo. E vamos juntos, com muita força, foco e muita fé também. Começa o dia com a gente, Paraíba. Bom dia, Paraíba, 6h08. Famílias da comunidade Terra Prometida, lá no Gervásio Maia, aqui na capital, estão acampadas na sede da Prefeitura de João Pessoa. Nosso repórter Antônio Vieira foi lá, né, para entender o que é que está acontecendo, para a gente poder conversar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Paraíba. É com você, Vieira, mais uma vez. Pedro, a gente está ao vivo aqui em frente ao Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, a Prefeitura, e ao todo são 30 famílias que estão aqui acampadas desde ontem à noite. Famílias da antiga comunidade Terra Prometida, lá do Gervásio Maia, e que fazem parte de um total de 90 famílias. Essas famílias moravam em barracos, o local foi alagado no ano passado. Essas famílias foram colocadas numa escola, a escola Raimundo Nonato, lá no Gervásio Maia. Passaram um mês nessa escola e depois eles foram colocados no auxílio aluguel, no programa de auxílio aluguel. Estavam nesse programa até então, mas aí eles estão se queixando de que a prefeitura deixou de pagar o programa e eles foram despejados. A gente tem aqui alguns representantes, o Ismael é um deles. Ismael, explica pra gente, vocês estavam no programa auxílio aluguel, mas o que aconteceu? Isso, nós estávamos no programa auxílio aluguel, saímos da invasão onde houve um alagamento e lá a gente foi contemplado com o auxílio aluguel, passamos 8 meses recebendo esse auxílio. Quando foi agora no mês de janeiro, o auxílio chegou dia 10, que era a data de pagamento de todos os meses, era dia 10. E as pessoas pagavam o seu aluguel conforme chegasse essa data, que era a data que cairia o dinheiro, que é no valor de 350. Nesse mês de janeiro, na mudança de gestão, a resposta que nós temos da prefeitura é porque mudou e está mudando as coisas e tal, está tendo uma contradição no meio deles. Só que o povo eles não têm culpa disso. Inclusive, quando eles chegaram na escola ano passado, no mês de junho, para fazer um acordo com a comunidade Terra Prometida, a gente pediu para que fosse feito um documento perante a advogada a doutora Daiane, que é da Defensoria Pública, garantindo que esses 350 cairia na data certa, todos os meses, até a entrega dos apartamentos no Vista Alegre 3. Pronto, tem esse detalhe, né? Vocês, hoje, dia 28, vocês esperavam auxílio até o dia 10, não chegou.
E aí, ontem vocês, quer dizer, você estava me contando antes da gente entrar ao vivo, que vocês já vêm, pelo menos há uma semana, tentando dialogar aí com a prefeitura, é isso? Isso, já faz uma semana, na sexta-feira passada, algumas pessoas já foram despejadas das suas casas e a gente entramos dentro do ginásio da Escola Raimundo Donato. A prefeitura foi lá com os coordenadores do auxílio moradia, com conversas dizendo que iria cair na segunda-feira. Pediram o número dos proprietários das residências para ligar, pedindo para que eles tivessem paciência e esperassem chegar este dia, que seria na segunda. Chegou segunda-feira, o dinheiro não caiu e o povo foi despejado para a rua. E o contato com eles, com o Felipe Leitão, o Dorival Dantas, a coordenadora do auxílio moradia, tivemos contato com todos eles, mas todas as vezes eles dizem: o auxílio vai cair amanhã, a culpa está sendo do banco e o pessoal na rua. Vocês chegaram aqui ontem à noite, depois também de um protesto que vocês fizeram lá no bairro. Vocês pretendem ficar aqui até quando? A gente começou o protesto ontem de 3 horas da tarde lá no Colinas do Sul e não apareceu ninguém. Não foi reportagem, não foi ninguém da prefeitura. Pelo contrário, foi a polícia militar ameaçando dar tiro de borracha, tratando moradores como se fosse um animal. Crianças, idosos que estão aqui com a gente sem se alimentar desde ontem, das 3 horas da tarde, ninguém se alimentou ainda. E vocês resolveram vir para a E prefeitura? resolvemos dormir na prefeitura porque não tinha outro lugar. Só vamos sair daqui quando o auxílio cair na conta do povo, para que o povo venha realugar suas casas e voltar para o seu bem-estar. Ok, esse é o Ismael, um dos coordenadores aqui do movimento. Esse pessoal veio lá do Gervásio Maia, são 30 de um total de 90 famílias da antiga comunidade Terra Prometida, e agora eles estão também, além de reivindicando o auxílio moradia, a volta do auxílio moradia, já que muitos foram despejados, eles também estão aí esperando serem contemplados com residências, moradias no condomínio Vista Alegre 3, que está em fase de acabamento lá no bairro Gervásio Maia. Pedro, voltamos contigo. A gente mostrando aí essas famílias acampadas na frente da prefeitura. Claro que ainda está muito cedo, a gente ficou sabendo do caso há poucos instantes, o Vieira está por lá, mas o espaço está aberto para a prefeitura se manifestar. Até 8h30 da manhã tem o nosso Bom Dia Paraíba, mas o que está acontecendo lá nesse momento é que as famílias estão fazendo prontidão, né? Uma mulher foi morta a facadas em Bahia. O ex-companheiro da vítima é o suspeito do crime. De acordo com a família, o homem tentava reatar o relacionamento, mas não era correspondido. Eu vou conversar com o nosso repórter Plínio Almeida, que vai trazer mais informações. Já teve uma participação inicial aqui e agora a gente complementa com mais abrangência. Com você, Plínio. Olha, Pedro, bom dia mais uma vez. O nome do suspeito é Adriano Vieira da Cruz. Ele tem 38 anos. Ele é ex-companheiro da Maria Adriana da Costa Silva, da mesma idade, com quem tem 5 filhos. Já desde o ano passado existe uma medida protetiva contra ele, não podia se aproximar, ficar a menos de 500 metros da vítima. Mesmo assim, ele sempre estava por perto, ameaçando. Na última semana há relatos de que ele teria mandado uma mensagem dizendo que iria cometer o crime, e ontem, finalmente, lá em Bahia, ele assassinou a Adriana a golpes de faca e depois fugiu. Até agora ele não foi encontrado. A gente entende um pouco melhor na reportagem de Silvia Torres. O crime foi num quarto desta casa na rua José Ricardo Alves de Souza, no bairro Imaculada, em Bahia. A vítima, Maria Adriana da Costa Silva, de 38 anos, segundo a polícia, teria sido morta durante a madrugada, com uma perfuração na cabeça. O suspeito de matar Adriana é o ex-marido, pai de 4 dos 5 filhos dela, José Adriano Vieira da Costa. A família da vítima disse que eles tinham se separado e há cerca de um mês teria voltado para casa e insistia em reatar com a Adriana. Mas ela não queria e já teria prestado queixa contra ele. Ela chegou a informar de que estava sofrendo maus tratos, né? Muito zoado e perturbação. Ameaça de morte. Agredia? Agredia demais. Era um relacionamento de 18 anos, segundo nos foi repassado pela família. Mas muito conturbado, marcado por idas e vindas, e principalmente nos últimos dias teria tido muitas discussões e ameaças, inclusive, o que a teria levado a procurar a delegacia. Nós ainda não fizemos a consulta formal,
mas os familiares teriam dito que ela possuía uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, seu convivente em união estável, o que não o impediu de retornar para casa e ela aceitar novamente o convívio. E, infelizmente, às 3 horas da manhã do dia de hoje, foi o último contato que a família teve com ela, e após esse horário, é que tomou-se conhecimento que ela estaria morta no interior da residência. De acordo com a polícia, o corpo de Adriana foi encontrado sobre a cama. Só foi observado e constatado um ferimento, tá? Pérfuro cortante na região parietal esquerda. Possivelmente, se houver mais algum, só o pessoal da sala de necrópsia vai poder identificar. Há evidências de que houve luta corporal? Não, só tem um compartimento, né? E esse encontra-se em perfeito alinhamento. Foi um abalo para a gente, porque como as meninas de menores, elas são do sexo feminino, elas precisam sim de um apoio psicológico. Ela até me relatou como é que ela vai viver agora sem a mãe dela, essa situação de ter encontrado a mãe dela hoje morta, quando foi acordar a mãe, assim, para ela um estado de choque. Todo o amparo que for preciso social da prefeitura, a família vai ter, apoio psicológico, jurídico. A gente vai prestar toda a assistência aos de menores, toda a família, a mãe, toda a família vai ser amparada pela secretaria, com certeza. O suspeito continua sendo procurado. Estou aqui agora com a delegada da Mulher de Bahia, doutora Conceição Casaco, que acompanhava a Maria Adriana já desde o ano passado, né, doutora? Bom dia. Como era esse relacionamento? Bom dia. O relacionamento era tumultuado. Segundo informações, Maria Adriana era casada legalmente com esse Adriano, que eles tinham uma relação de conflito, de violência doméstica, violência patrimonial, violência psicológica. Ela tinha todo um histórico de uma mulher sofrida e muito batalhadora. Ele chegou até a fazer empréstimos no nome dela, foi isso? A segunda oitiva de Adriana, ela estava na Caixa Econômica Federal no mês de outubro e ele havia chegado próximo a ela. Ela disse que ia acionar a polícia porque ela tinha uma medida protetiva. Quando ela falou, ele deu um empurrão, deu um soco na filha e fugiu do local. Ele era audacioso, não respeitava as medidas protetivas. Segundo o depoimento de vizinhos, ele entrava na casa de Maria Adriana na hora que ele achava conveniente. Então, é um desrespeito não só à vítima, mas também às medidas protetivas, uma decisão judicial que existia desde novembro de 2019. A senhora tinha me dito antes que ele criava dívidas também no nome dela? Fazia empréstimos, inclusive nós ouvimos uma vizinha que confirmou que ele ia para as casas de cunho econômico e fazia empréstimos no nome de Adriana e não pagava esses empréstimos. Então essa dívida incomodava muito a Adriana. Mesmo querendo reatar o relacionamento e sendo violento por conta disso, ele tinha outro relacionamento? Dentro do relacionamento com Maria Adriana existia também uma mulher, uma segunda vítima, eu acredito. Isso foi relatado também? Foi relatado, sim. E a gente traz dados aqui também, doutora. Estou com os dados aqui de assassinatos de mulheres na Paraíba em 2020. O ano inteiro ainda não está consolidado, a gente tem dados de janeiro até novembro. Dizem que 81 mulheres foram assassinadas e desse número 29 estão sendo investigados como feminicídios, né? O crime apenas pela vítima ser mulher ou em decorrência da violência doméstica. Isso dá um percentual de 35% do total. É alto. É alarmante. Isso é uma situação alarmante. Nós precisamos conscientizar a sociedade paraibana que isso não pode continuar. Não é possível no século XXI, nós convivermos com um alarme desse, isso é terrível. Mas nós, as mulheres, precisamos também nos conscientizar. No momento que nós vamos à Delegacia da Mulher requerer uma medida protetiva de urgência, na hora que esse elemento se aproximar dela,
ela arranja uma forma de se desvencilhar dele e ligar para a patrulha Maria da Penha, que a maioria são também usuárias da patrulha, ligar para o 197, ligar para o 180, ligar para a Polícia Militar, procurar os órgãos de proteção para que esse horror, essa lástima seja extirpada dos lares das mulheres paraibanas, brasileiras, por que não dizer do mundo. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Como a doutora falou aqui, viu, Pedro, as mulheres não estão sós. Então tem a polícia, tem a Ronda Maria da Penha, tem medidas protetivas, tem que continuar denunciando. Se você é vizinho, parente também, vê que a pessoa não está tendo força para fazer isso, vai lá, ajuda, denuncia, porque de um simples ato como esse depende talvez a vida de uma mulher. Muito obrigado, Plínio. Na verdade, uma atrocidade, uma monstruosidade. A Adriana, que morreu, solicitou medida protetiva. Claro, medida protetiva é importante, fundamental, mas precisa ser mais eficaz. Porque nesse caso, a Adriana perdeu a vida. Prestou queixa, foi à delegacia, disse que estava sendo ameaçada, acuada e perdeu a vida. Ou seja, medida protetiva precisa ser mais enérgica, precisa ser mais eficaz. Porque imagina só o trauma para a criança que viu a mãe morta em cima da cama. Morta por um monstro. Quem é capaz de fazer isso é realmente um monstro. Medida protetiva precisa funcionar de forma mais rápida. Não pode deixar que aconteça um crime dessa magnitude para estar lamentando depois. Claro que é lamentável, é triste, é absurdo, é revoltante, mas a medida protetiva precisa ser mais ágil. Uma mulher e uma criança de 4 anos estavam em cárcere privado e foram resgatadas pela Polícia Civil no bairro de Gramame, aqui em João Pessoa. Segundo a polícia, elas eram ameaçadas com uma arma pelo ex-companheiro da mulher que não aceitava a separação e descumpriu a medida protetiva. Para resgatar a mulher, os policiais precisaram quebrar as portas da casa. O agressor foi preso e o revólver apreendido. A vítima disse à polícia que estava em cárcere desde o começo da manhã de terça-feira, estava presa lá e sofreu ameaças de morte na presença da filha. Ela conseguiu pedir ajuda acionando o dispositivo SOS Mulher, disponibilizado para quem vai à delegacia, denuncia, e corre risco de morte. A delegada da mulher mandou um vídeo explicando como esse dispositivo SOS Mulher funciona. Nessas situações, essa mulher, ela ser inserida nesse programa, ela recebe um aparelho celular que contém um programa que tem um símbolo do Paraíba Unida pela Paz, que é um coração com 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Essas 3 cores, elas servem para nos informar como é que está o cumprimento da medida protetiva. Se ela aciona o verde, sinal de que está tudo certo, a medida protetiva está sendo cumprida. O amarelo e o vermelho é sinal de alerta. Então, ao momento que a mulher aciona essas 2 cores, amarelo e vermelho, esse sinal vai de imediato para a central do CIOP e lá vai aparecer o local exato em que essa mulher está, os dados dela, os dados do agressor, e uma viatura vai se deslocar até esse local para verificar a situação. Então, esse aparelho ele serve como mais uma forma de proteção às mulheres e deixar claro que salva vidas. Salvou a vida, Até quando vai o tribalismo masculino de achar que a possessividade resolve alguma coisa, de achar que você tem pertencimento sobre outras pessoas, sobre um fim de um relacionamento, que acha que esse relacionamento vai ser reatado a qualquer momento, de acordo com a sua conveniência, que a mulher tem que se submeter sempre aos caprichos e conveniências masculinas. Até quando? Não somos donos de ninguém. Acabou o relacionamento, cada um vive sua vida. Respeitar o espaço do outro, respeitar a territorialidade do outro. Ninguém é dono de ninguém. Até quando as pessoas vão pensar dessa forma machista, tribal, da Idade Média, Isso é inadmissível. Acabou um relacionamento, cada um segue seu rumo. Porque amar não é sufocar. Amar é deixar livre quem a gente diz que gosta. O homem foi baleado no Distrito Industrial aqui em João Pessoa. Depois de sair do trabalho, ele foi socorrido para o hospital de trauma, depois de ser baleado. Quem está lá é a nossa repórter Zuila Davi. Qual o estado de saúde dele, Zuila? Bom dia.
Oi, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos. O estado de saúde desse homem agora, que tem 26 anos, é estável. Esse caso aconteceu ontem, perto da Perimetral Sul, ali no Distrito Industrial. O homem de 26 anos vinha na garupa de uma moto com um amigo, voltava do trabalho quando foi abordado por 3 homens que já começaram a atirar contra ele. Ao chegar ao local, a equipe do SAMU encontrou o homem sentado e ferido no ombro. Ele sofreu um tiro no ombro e estava consciente e orientado. Ele contou aos socorristas que é ex-presidiário, mas que não sabe qual o motivo desse crime, se esses acusados estavam indo para tentar assaltá-lo ou para matá-lo, se essa era a intenção deles. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU, trazido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. A gente tem inclusive imagens dele chegando aqui no trauma ontem à noite e ele permanece internado sem previsão de alta, mas o estado de saúde, como já falei, é estável, Pedro. Lamentável, né? Mais um caso de violência aqui na capital. É com você. Muito obrigado, Zuila, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. São 6h26, bom dia para quem está assistindo aí, que chegou agora. Que bom te ver, que bom ter a sua presença. Olha que história bem inusitada. Aconteceu em Cuité, no Curimataú do estado. Gente, um cavalo invadiu uma casa lotérica. Olha só essa imagem. Deu uma freadinha lá, parou. É uma imagem realmente muito impressionante. Surpreendeu quem estava por lá, logicamente. Teve morador falando até que o animal estava atrás de tirar um auxílio, sabe-se lá de onde, né? Uma coisa bem interessante. A minha atendente assustou-se e disse um cavalo. Aí, cavalo? Como assim? Aí quando eu olhou, realmente tinha um cavalo dentro da lotérica. Como eu vi que tinha pouca gente, eu fui abrir a porta da blindagem para ver se espantava o cavalo, né? Mas aí ele me acompanhou até a porta e ficou lá aquele tempo todo e eu vi que ele estava muito agitado. Eu digo, não vou abrir a porta não. Mas alguns populares conseguiram retirá-lo, né? Até depois ficou com brincadeira, né? Será que ele estava querendo usar o banheiro da lotérica? E eu não deixei abrir a porta, não deixei ele entrar. Ele fez no salão. Ele ficou com raiva porque não conseguiu sacar algum dinheiro, alguma coisa. São coisas que está a conversa rolando aí nas redes sociais. Olha, eu acho que ele chegou com o bilhete premiado, né, Arthur? Eu acho que foi com o bilhete premiado. Agora eu tenho uma pergunta para você para fazer. Como é que o cavalo conseguiu o dinheiro para pagar esse bilhete? Me diga. Aí foi o dono. É porque eu acho que ocorreu um desentendimento. Quando o cavalo viu o bilhete, largou o dono, né, deu aquele pulo, o dono caiu da cela, ele foi lá e disse, eu vou ficar com esse dinheiro sozinho. Brincadeira, Denise. É bom a gente descontrair um pouquinho no Bom Dia Paraíba. Só que estava dizendo que ele fez uma vaquinha. Vê que engraçado. A cena é realmente engraçada, né, Arthur? A gente riu, claro, porque ele entrou bem direitinho na fila para ser atendido, mas estamos aqui, como você falou, também para falar dos direitos dos animais, minha gente. Então, brincadeiras à parte, a cena é muito inusitada, já virou meme e tudo. O dono tem muita responsabilidade com esse cavalo, como o Arthur falou. Imagina o perigo se tivesse essa lotérica com muita gente, né, na fila, o que poderia ter acontecido, e o próprio cavalo se ele tivesse se acidentado de alguma maneira. Então, claro que a gente chama a atenção para todos os donos de cavalos, de animais, cuidado com eles nas pistas, cuidado com eles nas estradas e nas cidades também. Obrigada, Arthur, valeu. Vamos falar agora de outro assunto, minha gente, vamos mudar de assunto para falar sobre direitos dos alunos de uma universidade. Seguinte, imagine você passar por uma situação dessa. Você está ali fazendo o seu curso de graduação, está quase concluindo o seu curso, de repente você é informado que ele não vai ser mais disponibilizado pela instituição. E sabe qual seria a opção? Você deveria mudar de curso. Imagine só o susto que você levaria numa situação como essa. Quem está passando por isso são alunos de controle de automação, engenharia de controle de automação, e a gente vai ver agora essa história de uma faculdade particular. O que faz um profissional que se forma em engenharia de controle e automação? Ele tanto pode atuar em bancos, né, fazendo automatizando planilhas, processos, como também pode estar trabalhando na indústria, desenvolvendo os projetos para melhorar o processo fabril. Isso se ele conseguir concluir o curso. Para estes alunos de uma universidade particular aqui da capital, a situação está difícil. Normalmente o nosso curso foi seguindo, porém, no final do ano passado, no final do semestre, a gente teve uma reunião com representantes do Grupo Croton e representantes da Unopar,
num polo do Unopar, que acabou assumindo as operações da Pitágoras, ou seja, assumiram todos os cursos. Acontece que eles falaram nessa reunião que não seríamos prejudicados, conseguiríamos concluir nosso curso de forma normal, porém, a gente passaria de um modelo presencial para um modelo semipresencial, que eles denominaram modalidade premium. Acontece que no início desse ano, nas primeiras semanas, começamos a receber ligações da Unopar Brasil, dizendo para os nossos colegas que o curso teria sido descontinuado e que, em virtude disso, a gente não ia mais cursar. Um prejuízo financeiro, pessoal e de projeto de vida. Eu sou de Paulo Afonso, Bahia, e há 5 anos atrás eu vim para João Pessoa devido ao curso que estava sendo ofertado na universidade. Então eu larguei toda a minha família, né? Eu saí, deixei todos da minha família, vim morar em João Pessoa, não tenho parentes aqui, justo por conta do curso, devido à qualificação, já que o mercado, já que a gente está numa era tecnológica, né? Então o mercado ele necessita do profissional na área sim. E aí quando eu decidi fazer o curso foi justamente por pensar no meu futuro. Eu acho que foi um projeto de vida que a gente começou a idealizar e no final, com essa informação de que a faculdade estava sendo descontinuada, né? Que se tornou, na verdade, um pesadelo para todos nós. Alguns dos alunos já terminariam o curso no meio do ano, outros em 2 ou 3 semestres. Uma outra reclamação dos alunos é que a comunicação de que o curso seria descontinuado não foi feita através de um documento, apesar da insistência deles. Eles disseram que receberam essa informação através do telefone e das reuniões por videoconferência. Os alunos gravaram trechos da reunião. O curso de Engenharia de Controle e Automação, na educação à distância, eu não consigo ter a oferta dele. Primeiro, pela baixa demanda. Segundo, que é um curso que foi se descontinuando no decorrer dos anos. Agora, nós estamos trazendo elétrica para vocês como opção. Como mudar de rumo depois de anos de estudo e investimento? De repente, a gente se pega num momento que está sendo praticamente obrigado a migrar para outro curso, né, que a gente não escolheu. É um curso que a gente não escolheu. O PROCON estadual solicitou que os alunos levem o contrato para análise, para que o órgão possa encaminhar o caso. O PROCON do Estado da Paraíba, ele, caso não tenha previsão contratual, sim, nós iremos ingressar com ação judicial, né, coletiva, solicitando dano moral coletivo para abranger a todos esses consumidores. Olha, ninguém da Croton, a instituição de ensino que assumiu os cursos, quis gravar a entrevista. Em nota, fomos informados que a medida de cancelar esse institucional de reestruturação e otimização que foi acelerada agora no momento da pandemia da Covid-19. Afirmou ainda que não mede esforços para a adoção das melhores práticas educacionais, foi a resposta dada a esses alunos. Vocês viram aí, inclusive, a orientação do PROCON em casos assim, como deve se proceder. Falando ainda sobre direitos do consumidor, tem um recado agora. Pessoal do bairro do Grotão, seguinte, sabe quem é que está de volta? O ônibus do PROCON JP, aquele projeto, né, PROCON JP no seu bairro, em que o ônibus vai até lá com todos os funcionários, né, do PROCON para orientar o pessoal sobre os direitos do consumidor e também, quem sabe, abrir processos administrativos lá mesmo. Qual é a orientação? Vai estar funcionando hoje, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Para você ser atendido, tiver algum problema, né, você precisa resolver para buscar o PROCON mais perto aí da sua casa, hoje vai estar no bairro do Grotão, vá de máscara, porque só vai ser atendido quem estiver de máscara. É claro que vai ter distanciamento, não pode ter aglomeração, o pessoal vai sendo atendido na tranquilidade, tá bom? Então tá de volta aí o projeto PROCON JP no seu bairro hoje, bairro do Grotão, a partir das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Minha gente, falando em direitos, em deveres também, quem mora em condomínio sabe, né? Você tem que pagar a taxa de condomínio. É um dever que você tem ali para que você tenha direito às outras, né? Às outros ambientes lá do seu condomínio, para que você tenha direito, claro, a viver naquele espaço. Só que a gente sabe que muitas vezes tem aqueles inadimplentes, aquelas pessoas que não pagam o condomínio em dia e que vai virando aquela bola de neve, aquela complicação, aquela confusão, né, minha gente? A gente vai ver agora o que fazer nesses casos de atraso nos pagamentos de condomínio, inclusive naqueles imóveis menores que nem tem CNPJ. Quem mora em apartamento sabe que todo mês é arrecadado um valor dos moradores para custear serviços importantes.
a chamada taxa de condomínio. Com ela vem também a inadimplência. Alguns condôminos não pagam no dia certo. A taxa de condomínio ela tem uma data certa para ser quitada. A tolerância que pode ser entendida pelas pessoas é aquela entre o recebimento do boleto em casa e a data de vencimento que está constando daquele respectivo boleto. E o síndico é quem fica responsável por essa cobrança após o vencimento. Alguns usam inclusive grupos no WhatsApp para isso. Mas será que a prática é correta? Se o síndico está fazendo a cobrança no coletivo, né, sem ser no privado, ele está errado. Ele só pode fazer a cobrança individualmente. Por quê? A lei não permite que o credor exponha o devedor ao ridículo. E está cobrando com todos vendo aquela cobrança, pode sim ser entendido como um meio de estar expondo aquela pessoa ao ridículo. Não são raros casos como esse. Apesar de ser obrigatória, existem aqueles que se recusam a pagar a taxa. E aí são tomadas medidas mais drásticas. A lei não dá direito de você atrasar. É tanto que existe uma punição para quem atrasa. Então, se aquele condomínio está atrasado, acha que pode ficar 1 mês ou 2 com o condomínio atrasado sem nenhuma punição, ele está equivocado. Tanto vem as multas, como o condomínio pode e deve entrar já com a execução de título extrajudicial na Justiça. E foi o que aconteceu neste condomínio, onde Walter é o síndico há 1 ano. São 26 andares com 104 apartamentos para administrar. Então é comum um mês ou outro ter algum problema relacionado a pagamento. A nossa inadimplência aqui no condomínio é uma inadimplência muito pequena, gira em torno de 2% a 3%. Agora, circunstancialmente, já houve alguns casos em que esse percentual subiu. E aí foram resolvidas essas situações na ação judicial. Quando o prédio é menor e sem CNPJ, o morador não costuma receber boleto. Mas isso não deve ser motivo para não pagar a taxa. Se mesmo assim o condômino não efetuar o pagamento, o síndico pode entrar na justiça. São 6h40, vamos ver os dados da Covid aqui no estado da Paraíba, a atualização diária que a gente faz aqui. Primeiro, o número de casos confirmados, 187.246, passando já há vários dias da marca de mais de 1.000 novos casos, né? Especificamente falando, 1.213 novos casos, 73 pacientes hospitalizados. As informações que são repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Concentração de novos casos, as 5 cidades que lideram esse ranking. João Pessoa, 338, Campina, 80, Souza, 59, Lagoa Seca, aparecendo aqui, com 42 novos casos, e São Sebastião de Lagoa de Roça, 41 novos casos. Essa é a concentração dos casos mais recentes. 4.014 mortes, 11 novas mortes, 8 nas últimas 24 horas. São 199 cidades com mortes confirmadas. Aqui na Paraíba, mais de 4.000 mortes. Agora, o número de recuperados, 138.750. Essa amostragem estatística que a gente sempre mostra aqui no Bom Dia Paraíba. São 6h42. No município de Remígio, um flagrante mostra um homem caindo e sendo atropelado por um ônibus. Segundo a família, ele passou mal na hora do acidente. Gente, que imagem forte, triste demais. Tenho certeza que você também ficou impactado aí em casa, né? Muito, muito forte a imagem. São 6h43, vamos falar agora sobre outro caso. Agora, receptação, mudando de assunto aqui no Bom Dia. A Delegacia de Homicídio já vinha fazendo investigações e encontrou um homem suspeito de receptação de celulares. É um tipo de crime em que a pessoa compra um telefone roubado para revender. Por isso é definido como receptação qualificada. O suspeito foi autuado em flagrante e não cabe fiança. Ele será apresentado à audiência de custódia. Segundo a polícia, esse é apenas o início da investigação. Em torno disso, tem um comércio, né, muito grande ao redor e só existe um meio de comprar um telefone de forma lícita, que é com nota fiscal, né? E a polícia ainda alerta para notas fiscais falsas. É preciso ficar atento. Agora tem a sua participação pelo 981819700. Bora conversar aqui no Bom Dia. Adoro sua participação. Bom dia, na Avenida Coremas. Os roubos e invasões de ladrões nos imóveis têm sido constantes. Teve até tiroteio em frente à maternidade Cândida Vargas ontem às 8h30 da noite. As autoridades têm que intensificar as rondas no centro da cidade. Obrigado pela participação. Isso foi na Avenida Coremas. O pessoal está alertando aí sobre a violência, né? Cristiano de Campina. Bom dia, Cristiano.
É complicado esse tal de INSS. Estou de atestado há 30 dias e volto amanhã por liberação do médico da empresa. Lembrando que a minha perícia só vai ser realizada no dia 18 de fevereiro. Difícil, pois só recebo o restante dos 15 dias quando sair o resultado dessa perícia. São muitas reclamações do INSS, viu, Cristiano? Espero que sua situação seja resolvida. Cláudio de Sapé, a pessoa do caixa deve ter levado um susto com um cavalo. Pois é, um cavalo que invadiu a lotérica. A gente mostrou isso aqui no Bom Dia. Obrigado pela participação. Todo mundo de Sapé, terra boa, bom dia. Marcos fala assim, meu filho é um desses alunos. Somos de outro estado, inclusive em busca de realizar o projeto de vida dele, mudamos para Paraíba. Um descaso total, gostaria que o Ministério Público e as demais autoridades competentes tomassem as providências cabíveis. A reportagem que a gente exibiu há poucos instantes, o Marcos está comentando, você continua mandando mensagem, claro, para o 981819700. Vamos participar? Então, isso, você está com o celular na mão, que eu sei que você não larga. Você é multimídia, né? Está sempre hiperconectado. Manda mensagem para a gente, 981819700. Gente, você sabia que mesmo desempregado continua com direitos a benefícios da Previdência Social? Pois é, Mônica Carvalho vai explicar para a gente quais são os benefícios do INSS garantidos por lei. Bora para a previsão do tempo. Bom dia, Brejo. Vai ser um dia de céu parcialmente nublado a claro, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bom dia, Cariri, Curimataú. O dia vai ser parcialmente nublado também, com possibilidade de chuvas isoladas, hein? Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Bom dia, Sertão. Parcialmente nublado por aí, hein? Pode chover de forma isolada, mínima de 24 e máxima de 36, calorão. Bom dia, Alto Sertão. Também vai ser parcialmente nublado, com chuvas isoladas, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Vamos continuar passeando por essa Paraíba? Você sabia que a produção de mangaba aqui no nosso estado é a maior do Brasil? Pois é, essa fruta, né? Que tem vitamina C, vitamina A, cálcio e ferro. E além da produção de frutas, minha gente, tem também a produção de polpas para sucos. Quem foi conferir de perto essa produção foi Herbert Araújo, até na cidade de Rio Tinto. Ele fez essa viagem até Rio Tinto. Há 35 anos, a família Nascimento se instalou nesse assentamento no município de Rio Tinto, litoral norte do estado. Eles limparam o terreno e construíram esta casinha de taipa. Nossos pais, né, quando a gente chegou aqui nessa terra, a gente não sabia realmente como lidar com a terra, esse tipo de terra, né? Porque a gente veio de uma região que era terra de barro, né, de várzea, e vem para uma região de terra plana, seca, né? E aí a ideia a gente foi trabalhar com as culturas que a gente trabalhava lá na região, né? E foi plantar e realmente não deu muito certo, né? Porque precisa de um cuidado maior, de uma coisa maior. E aí, produzir. O que deu certo era o que vocês já tinham tirado? Isso, exatamente. E no caso a mangaba, né? É o que, pra gente, é o que deu certo. Baseados na diversidade de culturas, eles foram procurando algo que pudesse viabilizar a propriedade. Há cerca de 25 anos, o pai de Erivan foi aconselhado a fazer um projeto aqui para plantar coqueiros. Aquele lá foi um dos últimos que restaram, mas não deu certo. A cultura não se deu bem por aqui. Porque, na verdade, as plantas que se davam bem aqui nesse solo arenoso, com pouca umidade, eram aquelas que já viviam aqui. Ou seja, os pés de mangaba, que a família chegou a cortar quando veio morar na propriedade. Repor, né? Repor novamente para poder tirar o nosso sustento daqui. A riqueza já estava na terra, então? Já estava na terra. Hoje, a produção anual de mangabas na propriedade é de 3 toneladas, o que representa cerca de 60% de todo o faturamento gerado. A Paraíba é o maior produtor da fruta no país. Em 2018, as mangabeiras paraibanas geraram 733 toneladas de frutos. Em 2019, foram 735 toneladas. Voltando para o sítio da família Nascimento, as frutas e a polpa são separadas e processadas lá mesmo. Nós temos o armazenamento, no caso
onde a gente retira e fica o armazenamento, que a gente deixa tudo arrumadinho. Não só temos a mangaba, porque nós também, tá aqui. Trabalham com outras frutas com outras aqui, frutas. né? Tá vendo? E tudo assim, olha, tudo em bolsa. Separado aqui, tudo em né? bolsas separadas. Temos aqui a nossa desfolpadeira, que eu vou passar para aqui, certo? Aqui, tudo é feito aqui. E aqui é para selar as Aí embalagens, é para selar né? as embalagens, certo? Temos ali um liquidificador industrial que nós compramos para... Tem polpas que não dá para passar na despolpadeira, nós trabalhamos com isso aqui também, certo? Então esse aqui é o nosso setor de produção pequenininho, porque nós somos pequenos. Como é que você faz o escoamento? O escoamento tem 3 maneiras da gente fazer, né? Uma é a gente armazenar, né? Tira, colhe, aí em casa separa e armazena em umas freezes que a gente conseguiu, né? A outra forma é a gente fazer o beneficiamento, né? Rústico, né? Que a gente não tem uma estrutura para fazer coisas grandes, mas faz o beneficiamento de uma parte e também comercializa. E a outra, no caso, vocês tiram a polpa? Isso, tira a polpa para comercializar. E a outra parte é a gente pegar ela in natura e trabalhar nas feiras, né? Trabalha nas feiras livres, tanto na feira livre aqui da região, como também em uma feira agroecológica que eu participo lá em João Pessoa. Aos poucos, a família vai planejando novos passos, contando com a força e a constância da mangaba. Estamos tentando implementar a parte de trás. Como você viu, tem uma parte que falta organizar, porque a gente está pensando em fazer o quê? Retirar tudo isso e colocar em um local com acesso só para eles. E dar uma ampliada nessa produção. Para ampliar nessa produção. Mas a produção, do jeito que está indo devagarzinho, um dia, quem sabe, a gente pode uma câmara frigorífica. Vai crescendo com segurança, né, Celina? Crescendo com segurança, porque é isso que nós queremos. A palavra mangaba vem de língua indígena, quer dizer coisa boa de comer. Quando a gente está numa mesa como essa, prestes a tomar o suco dela, não tem como negar essa delícia, né? Coisa boa mesmo, né, Herbert? Você tá certíssimo. Sucesso aí para a família, né? Nesse futuro aí desse negócio. Eu amo mangaba, minha gente. Sorvete de mangaba. Nossa, é gostoso demais. É muito bom. Olha, o assunto agora é educação, porque o INEP divulgou ontem, né, o gabarito da versão impressa do Enem. Os candidatos que ainda não tiveram acesso, ainda dá tempo, basta você entrar no site do INEP, o www.gov.br/INEP, e aí é só conferir lá as questões. Você tem que lembrar de ver a cor do seu caderno para você poder conferir tudo direitinho e não se confundir, tá certo? Lembrando que no próximo domingo e no outro final de semana ainda vão acontecer as provas do Enem digital pela primeira vez, né? Vai ser um teste aí, alguns estudantes farão novas provas, claro que não serão as mesmas, serão novas provas, tá bom? Ainda falando sobre educação, ontem aqui no Bom Dia Paraíba a gente falou das matrículas na rede estadual de ensino e muitos pais ficaram com dúvidas sobre as matrículas no Colégio da Polícia Militar aqui em João Pessoa. A gente foi em busca dessa resposta para vocês. Ele que é bem concorrido, né? A seleção para o Colégio da Polícia Militar é bem acirrada. A gente foi conhecer de perto esse colégio e também entender como é que funciona a seleção desses estudantes. O Colégio da Polícia Militar fica no bairro de Mangabeira. A concorrência aqui é grande para conseguir uma vaga. É por meio de sorteio que a escola recebe novos alunos. Para entrar, temos 60% das vagas para filhos e netos de policiais militares e as demais vagas para ampla concorrência. As nossas vagas são destinadas para o 6º ano do ensino fundamental e a 1ª série do ensino médio. A nossa porta de entrada. As vagas para alunos veteranos já estavam garantidas. Foram feitas de forma automática. Para quem fez a inscrição no fim do ano passado e foi sorteado, as matrículas ainda estão sendo realizadas. Quem é militar e quer uma das vagas também precisa participar do sorteio. Foi o que o cabo Andrei, que inclusive trabalha na escola, precisou fazer. Minha filha chegou à idade de entrar no ensino médio, que é o ensino médio integrado, né?
Aí tive que participar do processo, igualmente todo mundo. No ano passado, Edivan se inscreveu no sorteio pela segunda vez e finalmente conseguiu a vaga para este ano. Eu já tenho um filho mais velho aqui que está entrando agora no 8º ano. Graças a Deus, mais uma vez fui contemplado. Ainda não foi definida a data do começo do ano letivo, nem se as aulas vão ser 100% presenciais. Mas a escola já tomou algumas medidas de segurança, como a instalação de pias e mudança nos bebedouros. Para este ano letivo não tem mais vagas. Quem quiser tentar para o próximo ano, é bom ficar atento ao começo das inscrições. Final de outubro, início de novembro, estamos disponibilizando o edital, que é publicado no Diário Oficial, e nele vem dizendo as datas para inscrição e sorteio, que gera em média início de dezembro as inscrições e no final de dezembro o sorteio. Essa semana já estamos matriculando aqueles que foram contemplados no sorteio do último dia 16 de dezembro. Então, as matrículas estão acontecendo agora no dia 25, foi segunda-feira, até a sexta, dia 29. Concorrido mesmo, né? Como vocês viram, não tem mais vagas para este ano de 2021. Os pais que têm interesse têm que esperar lá para o final do ano e devem ficar atentos à abertura dessas vagas. Vai precisar acessar o site da Polícia Militar, o www.pm.pb.gov.br, ou ver a rede social também na escola, @CPMEscola. E lá os pais interessados só no final do ano, para o edital do ano que vem, aí sim eles vão ficar de olho. Tá bom? A gente continua falando de educação, minha gente, porque essa semana tem acontecido a volta às aulas do ensino infantil da rede particular de ensino. Zuila Davi foi em 2 escolas aqui da nossa capital, aqui de João Pessoa, para entender como é que tem sido esse retorno, cheio de protocolos de segurança e, claro, como é que esses pequenininhos, né, têm lidado com esses protocolos tão novos para eles. Na primeira semana de aulas presenciais, tudo está sendo novidade para estes alunos e professores. Depois de tanto tempo em casa, dividir o mesmo espaço com os coleguinhas tem sido uma experiência diferente. Voltar para a escola é um momento muito importante, porque podemos estudar e aprender coisas. O que mudou na escola? Ficar longe das pessoas que gostávamos quando brincamos juntas, tipo eu e a minha amiga de infância. Tem que ficar longe agora, é? É. O que mais que tem que ter cuidado? Com abraços, aperto de mão, beijinho. Não pode agora, né, Laís? Não pode. Até essa pandemia acabar, não pode. Está sendo legal rever as pessoas que a gente mais gosta, rever amigos. O distanciamento para os que estão em sala de aula e os cuidados com quem ainda acompanha online, tudo de casa. Tem sido um momento de aprendizado também para a professora. A gente está tentando assim se adaptar a esse novo momento, né? Porque olha aqui para a turma do presencial, vai ver como é que está a turma do online. E a gente tenta ajudar e sanar todas as dúvidas, tanto daqui no presencial como ali no online, né? E eles estão gostando, né, turminha? A turminha está gostando, ó, todo mundo fazendo joinha. Aqui, as turmas do ensino infantil ao ensino médio estão com metade da capacidade de alunos. É um momento desafiador para todos nós. As crianças precisam voltar para a escola, porque é através do emocional, das habilidades sociais, desse reencontro, desse contato. As crianças precisam disso, alimentar a imagem dela afetiva, né? Tanto também trabalhar a parte cognitiva, elas não podem ficar sem escola. Nesta outra escola, as aulas também estão voltando aos poucos e seguindo um plano de segurança para estudantes e profissionais. Nos preparamos, cuidando de cada espaço, organizando um protocolo onde as famílias soubessem como aconteceria esse retorno, assim como as nossas crianças, elas pudessem compreender nesse primeiro momento que atividades tão simples como eles realizavam antes na quadra, elas precisaram ganhar uma nova organização, eles precisaram modificar as brincadeiras. Atividades realizadas em sala, elas precisaram continuar acontecendo, mas com o cumprimento do protocolo. Troca de lanche, troca de material, o contato físico, tudo isso precisou ser feito de forma diferente. Então, se eles precisam estar desenvolvendo atividades coletivas, que seja com distanciamento, mas ela não pode deixar de acontecer, porque a criança tem a necessidade da ludicidade.
Então, na verdade, a escola se reorganizou para criar novas possibilidades dentro da necessidade das crianças. E olha só, aqui nesta escola chegamos bem na hora do lanche, que também teve que passar por adaptações nesse momento. Cada criança fica no seu cantinho com o lanche, respeitando o distanciamento social e sem esquecer dos cuidados com a higiene em cada detalhe. As crianças vêm nos ajudando também, sempre fazendo a troca das máscaras, né? As máscaras, ela é feita 4 trocas durante a manhã, então isso é muito importante. Eles já sentem essa vontade de trocar, né? Então assim, tia, já terminou o lanche, já é hora de trocar. Então como a gente vem fazendo isso de forma muito tranquila, eles também já vêm dentro do processo. E assim, com muito cuidado e responsabilidade, todos vão voltando à rotina, fazendo o que eles mais desejavam, aprendendo todo dia algo novo. Diante do aumento de casos da Covid em Campina Grande, o PROCON está reforçando a fiscalização em bares e restaurantes. E o PROCON vai contar também com o apoio de outros órgãos para garantir as medidas de segurança. Se você está com o seu nome no SPC, dificuldade, né, gente? Você não consegue fazer nada, não consegue fazer compras. Claro que a vida é feita de imprevistos e nem sempre dá para cumprir com os compromissos, principalmente em tempos de pandemia. Mas, enfim, comerciantes têm um serviço através da CDL. Esse serviço favorece a negociação com o cliente, entre cliente e empresas. Plínio Almeida, bom dia mais uma vez. É isso, Pedro. Quem está com o nome negativado tem mais uma oportunidade. Esse serviço que você falou aí, ele começou na CDL João Pessoa. Vai ser um serviço permanente. As empresas podem entrar em contato com a CDL e ajudar nessa negociação ou renegociação de dívidas com o consumidor, né, com o intermédio do SPC e da CDL. Eu vou conversar aqui com o diretor da CDL, o Josuel Gomes, para explicar um pouquinho mais. Josuel, como é que funciona esse serviço? Eu tenho uma dívida, por exemplo, R$1.000 em uma loja. Como é que eu posso renegociar? Como é que a CDL pode ajudar? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse serviço, a empresa que deseja participar, ela procura a CDL e ela coloca lá os seus créditos e diz qual desconto que vai dar. E a forma de pagamento, podendo ser parcelado em 10, 12 vezes, 5 vezes ou à vista, aonde o consumidor que está inadimplente, ele vai lá e gera seu próprio boleto e faz o pagamento. É uma forma de você negociar suas dívidas online sem ter que ir até a loja e poder também consultar como é que está a sua situação. No caso, a vantagem para a loja é que ela tem toda a plataforma, né, todos os sistemas, aplicativos da CDL para fazer isso de forma prática, né? Fica tudo concentrado num lugar só. Isso. E a CDL também pode emitir aviso para a pessoa. Olha, estamos aqui com tantos... tal valor no seu nome, se tiver interesse pode nos procurar para negociar. Então nós também fazemos esse papel do cobrador também. Agora eu queria só separar, muitos confundem endividados com inadimplente, tá? Endividados é você comprar de acordo com a sua capacidade de pagamento, você diz assim, olha, eu comprei demais, estou endividado. Uma dívida no cartão. No cartão, estou endividado, eu tenho uma dívida grande no meu nome, mas necessariamente não é inadimplente. Inadimplente é aquele que não conseguiu pagar a sua dívida. Então, esse serviço é para aqueles que estão inadimplentes e precisam negociar. Ele pode ir na loja ou pode vir direto à CDL. Aliás, às plataformas da CDL. No entanto, é preciso que a empresa esteja participando dessa campanha, para que ele possa fazer essa negociação. A gente tem os dados aqui de 2020, foram a inclusão de 29.163 paraibanos no cadastro do SPC e a exclusão de 24.279. Portanto, uma diferença aí de cerca de 5 mil pessoas a mais em 2020 endividadas. Qual é a taxa média de endividamento aqui? Olha, no Brasil, a taxa, eu não tenho os dados só daqui da Paraíba hoje, tá? Mas no Brasil, nós chegamos ao nível de endividamento de 67% das famílias no mês de agosto. Endividamento, ou seja, endividamento. Alguém que tem uma dívida, não necessariamente que deixou de pagar. Foi o ponto mais alto do ano 2020. Começamos o ano com 25 e terminamos também com 25,7. Tá de certo? inadimplência. De inadimplente. Dessas 66% de famílias que têm uma dívida, 25% não conseguem pagar. Exatamente, ou seja, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 67%. E de inadimplentes, 25%, ou seja, para cada 4 famílias, uma estava devendo. É alto esse índice. É muito alto, principalmente a composição da dívida.
80% é cartão de crédito. Então, os juros do cartão de crédito são assim absurdos. Então, essas campanhas, elas vêm ajudar, facilitar essas negociações, porque as empresas chegam a colocar 70%, 80% de desconto no principal. Geralmente, os juros eles tiram todos. Então, é uma oportunidade grande de você que é empresário, você que tem dívida para receber, que é melhor receber uma parte que não receber nada, e aquele cliente voltar a comprar novamente na sua loja. José, obrigado pelas suas informações. Vou só deixar aqui os caminhos, então, para quem está com uma dívida aí conseguir renegociar. Pode ir no aplicativo, que é o SPC Consumidor. Também tem o site, que é o negociardívida.com.br, e tem os números aqui também da CDL para informações e para encaminhar essa negociação. É o 3216-3800 e o celular, que é o 99662-0303, pelo qual também é possível conversar por mensagem. Pedro. Obrigado, Plínio. Pois é, controle os gastos e economize. Não gaste mais do que você ganha, porque é uma bola de neve que muitas vezes fica irreversível, né? São 7h12. Falando nisso, Zuíla Davi, me conte o que fazer para economizar na conta de luz, porque tá caro também, viu? Tá caro para danado. É isso mesmo, Pedro. Bom dia mais uma vez a você e a todos. Eu vou tentar ajudar, mas com um auxílio do professor de Engenharia Elétrica, que é o Euler Macedo. A gente está aqui no apartamento dele cedinho para ajudar você que está aí em casa com dicas de como economizar energia. A gente não sabe, mas são dicas simples, são atitudes simples que podem influenciar e muito na conta no final do mês. A gente está aqui no quarto com o professor Euler, que vai explicar para a gente, principalmente em relação aos equipamentos eletrônicos, né? A gente está vendo aqui laptop, computador, muita gente deixa ele ligadinho ali, pelo menos no stand-by, né, professor? Isso. O que isso pode contribuir para aumentar mesmo o valor da conta? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, como você falou, a questão dos equipamentos estando em modo de espera, que é o famoso stand-by, ele tem um consumo final em torno de 12%. Então, quando você vê justamente essa lâmpadazinha aqui, o LEDzinho piscando ou ligado constantemente, o preferível que você faça o desligamento, e a partir disso ele vai começar também a reduzir o consumo de energia. Outra dica é, caso você não consiga fazer esse desligamento manual, você tire realmente da tomada. Isso faz com que ele deixe de estar consumindo nesse momento que não está sendo utilizado. Aproveitando essa questão da tomada, quando a gente usa o carregador do celular, né, que tira o carregador do equipamento, mas deixa lá o carregador na tomada, isso também pode gastar energia? Isso, ele vai estar... É uma carga elétrica, o que a gente chama, que ele fica consumindo a energia, disponibilizando a tensão para carregar o celular, só que não está sendo utilizado. Então é preferível também que você faça a retirada desse carregador durante o não uso, né? Só utilize durante o processo de carregamento do aparelho. A gente está aqui no quarto que tem ar-condicionado, né? Esse equipamento deve ser usado também com cuidado, com parcimônia, economizando? Isso, o ar-condicionado é um dos principais vilões junto com o chuveiro elétrico da residência, que você deve, por exemplo, o chuveiro, uma dica é eu sempre utilizar ele no modo verão. Eu, particularmente, agora já estou adotando não utilizar chuveiro elétrico, uso a água fria. E com relação ao ar-condicionado, nós temos aqui algumas dicas que são importantes. A questão do filtro, ele deve ser você deve estar constantemente fazendo a limpeza do filtro para que ele não tenha sujeira, poeira acumulado. O que é que isso acarreta? Quando esse filtro está sujo, ele precisa ter, vamos dizer, uma utilização maior do compressor e, consequentemente, ele gasta mais energia. A outra dica que eu também dou é você procurar equipamentos que tenha o selo Procel, que é um selo que representa graficamente e facilmente o consumo do equipamento, a eficiência do equipamento. Então, procurar sempre dar preferência a equipamentos com classificação A. Ele tem, normalmente, um custo um pouco mais elevado, mas que, com o passar do tempo, ele se paga, vamos dizer, de forma mais efetiva. Vamos agora para outro cômodo, para a sala, para o professor dar mais dicas para a gente. Isso porque a iluminação própria, né, do ambiente pode favorecer a essa questão da economia, né, professor? Aqui a sala a gente está vendo bem ampla, cores claras ajudam. Isso, a cor clara é preferencial porque ela reflete, vamos dizer, a luz natural. Então faz com que você não tenha necessidade de utilizar a iluminação artificial para poder fazer a iluminação do cômodo. Então, enquanto você usa cores escuras, você sempre vai ter a necessidade de estar utilizando a
a iluminação artificial, no caso as lâmpadas. E falando em lâmpadas, eu recomendo também a utilização ou a substituição do tipo de lâmpada que você tem, se for incandescente ou aquela compacta fluorescente, pela lâmpada de LED. Ela tem um custo um pouco maior, em torno de 30%, mas cada vez mais esse custo está baixando, já devido principalmente à grande procura por esse tipo de equipamento, e ele tem realmente uma vida útil maior e com um consumo muito menor do que esses outros tipos de lâmpada. Para as pessoas de baixa renda, assim, existem até programas da concessionária de energia que fazem a troca, a substituição de forma gratuita dessas lâmpadas. Então, isso também é uma dica que pode ajudar a pessoa a economizar um pouquinho a cada mês. Com outra dica também de um programa que existe da concessionária é a questão da geladeira. A geladeira ela também é um vilão, já que ela passa praticamente o dia todo, o ano todo ligado, e dependendo, uma dica que eu dou é você ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de alimentos que você tem. Não precisa, vamos dizer, você colocar ela no momento de refrigeração máxima, numa hora que você tem pouco alimento na geladeira. Então, essa redução da temperatura faz com que o compressor ele trabalhe menos, ele opere menos e, consequentemente, ele gaste menos energia. Muito obrigada, professor, pelas dicas, por nos receber aqui cedinho no apartamento. Eu Dicas valiosas, né, Pedro? Para quem está em casa, é só anotar, gente. Vê aí quanto está gastando. Faz a experiência em casa, coloca tudo no papel, vai reduzindo esse consumo aí de iluminação, né? Durante o dia, desligar as luzes quando não estiver nos locais, tirar os móveis, né, os eletrodomésticos do stand-by. E quando for no final do mês, vai lá na conta para ver se não deu certo. Com certeza vai dar uma diferença e tanto, né, Pedro? Mais homem faz uma diferença danada. Apagar as luzes, ficam acesas sem necessidade, lavar a roupa de uma vez só para não estar usando a máquina várias vezes, né, Zuila? Obrigado pelas informações e pela participação também, foi muito útil. 7h17, agora eu vou conversar com meu amigo Santos, você, Santos, que mandou mensagem para a gente, do Cabo Branco, tudo bem? Ele fala assim, o roubo de bicicletas está intenso nos condomínios na região de Tambaú e Cabo Branco, não se vê uma ronda da polícia naquela região. Tá chateado, Santos, com razão, né? Bom dia, o bairro de Camboinha, em Cabedelo, está se tornando um verdadeiro lixão a céu aberto. São terrenos baldios, muitos animais soltos e proliferação de ratos passeando nas ruas. Atenção, Prefeitura de Cabedelo. Vamos para mais uma mensagem aqui. Bom dia, não consegui fazer a matrícula do meu filho na rede municipal, pois o sistema alega que ele não tem a idade para cursar aquela série, né? Diz que é novo. Como pode isso? Não está falando qual o município, né? Para a gente tentar buscar uma solução, pedir uma cobrança mais incisiva. Mas, de qualquer forma, a denúncia está... Não esquece de colocar o nome do município, tá, gente? Só genérico assim fica difícil para identificar qual é a cidade. Bom dia, cada cultura agrícola se adequa ao seu tipo de solo. Nesse caso, a mangaba, no litoral norte, exemplo de organização social e fonte de renda. A gente mostrou aqui uma reportagem sobre mangaba, produção maravilhosa aqui na Paraíba, uma das maiores do Brasil. 7h19, bom dia para quem está chegando agora. A gente falou no início aqui do jornal sobre uma mulher que foi morta ontem a facadas, isso lá em Bahia. O ex-companheiro da vítima é o suspeito do crime. De acordo com a família, o homem tentava reatar o relacionamento, mas a vítima não aceitava. A gente vai falar com o nosso repórter Antônio Vieira, para saber, logicamente, para bater nessa tecla da importância de prestar queixa à polícia. Vieira, com você. Isso, Pedro. É importante não só prestar queixa à polícia, né, ter essa questão da denúncia, mas também se fazer valer do que se tem hoje no meio jurídico e também policial, que é a medida protetiva, para que essas mulheres, embora essa situação em Bahia já tivesse uma medida protetiva e que ela foi desobedecida, mas é uma ferramenta importante para que as mulheres possam fazer sim uso. E para conversar um pouco sobre isso, a gente veio aqui conversar com a juíza Graziela Queiroga, ela que coordena o núcleo de mulher em situação de violência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito bom dia. A gente gostaria de saber qual a importância dessa medida protetiva que a gente ouve tanto falar, né? Infelizmente, muitas vezes não é obedecida, mas é uma ferramenta importante, né? Sim, bom dia a todos. Nós costumamos dizer que dentro da Lei Maria da Penha existe um coração. E esse coração é a medida protetiva. Porque, de fato, as medidas elas protegem as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tanto a sua integridade física, psicológica, moral, patrimonial. E aqui na Paraíba, para exemplificar, nós temos 4.000 mulheres em medidas protetivas ativas, ou seja, estão sendo protegidas por essa ferramenta
que, além da decisão judicial, aqui na Paraíba, nós contamos ainda com equipamentos muito importantes que fazem essa fiscalização, que nos dão ainda mais a garantia do cumprimento dessas medidas. O que implica a medida protetiva? Quando uma mulher faz a solicitação da medida protetiva, tem essa medida protetiva, o que implica concretamente para o pessoal entender na prática como é que ela funciona? Então, a medida protetiva, normalmente deferida e solicitada, obrigam o agressor, obrigam a não aproximar-se da vítima, a não manter contato com ela ou com seus familiares. E a mulher, de posse de uma medida protetiva, hoje na Paraíba, ela também tem ao seu dispor o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Ou ainda, dependendo da situação, ela tem também até a possibilidade de receber o SOS Mulher, que é fornecido também pelas DEANs do nosso estado. Então, essa mulher, de posse dessa medida, ela precisa compreender que ela está sob a proteção do Estado e que, a qualquer instante de descumprimento, ela precisa comunicar, ou ela, ou um familiar, alguém que esteja próximo, de que essa medida está sendo descumprida. Ela tem, quando está inserida na patrulha, um contato direto com os patrulheiros, com a equipe multiprofissional que lá dá apoio, e todo esse monitoramento, toda essa ronda é feita e toda a ajuda necessária também chega até essa mulher. O que a senhora que está bem envolvida com esse contexto, né, da proteção à mulher, né, desse núcleo, como é que a senhora vê essa situação do descumprimento? Por que isso acontece? Que contextos levam a esse descumprimento? São múltiplos os fatores de descumprimento. Desde, infelizmente, a recalcitrância, vamos assim dizer, do próprio ofensor, que muitas vezes não compreende e não quer cumprir uma decisão judicial, por isso existe o crime de descumprimento de medida protetiva, lá no artigo 24A da lei, que tem uma pena máxima até de 2 anos, e dá prisão, sim, né, em flagrante, como também a própria mulher, muitas vezes, ainda se encontra inserida dentro desse ciclo de violência. Muitas vezes as mulheres elas possuem essas medidas e não compreendem que não deveria, além ainda, né, depois de estar protegida, permitir muitas vezes um determinado tipo de aproximação. Como eu dizia aqui antes, existe uma máxima, né, a mulher que tem medida protetiva nunca deve subestimar o seu ofensor. Ela deve, sim, pensar que, infelizmente, um mal maior possa acontecer. Se é o caso de uma reconciliação, de não haver mais necessidade, o caminho é retornar ao fórum e solicitar a revogação dessa medida, que dentro de um contexto isso será feito. Mas as mulheres precisam confiar e continuar confiando nas medidas. Como eu disse, são mais de 4.000 ativas hoje no Estado. Infelizmente, tivemos agora recente a perda de uma mulher, de uma vida que estava sob a medida protetiva, mas apesar da dor, né, de dizer uma vida que se vai, que se foi, ainda assim, dentro de um contexto, temos um índice ainda bastante pequeno daqueles que resultam em feminicídio. E só para encerrar, doutora, existe dentro, infelizmente, desse caso de Bahia, ele entra num contexto que vem, por exemplo, do ano passado, a situação de feminicídios aqui na Paraíba. Como é que a gente pode entender, como é que está hoje o balanço, por exemplo, pelo menos em 2020, quantos feminicídios foram registrados efetivamente, como é que vocês veem isso? Nós temos aí registrados mais de 80 casos de morte de mulheres, não significando todos eles feminicídios, estamos em torno de 29, 30 até novembro, esses dados nos foram repassados pela Secretaria de Segurança Pública, e a gente vê assim com muita dor. Houve um aumento, sim, não só na Paraíba, mas no Brasil. Esse contexto de isolamento social aflorou ainda mais esse contexto de violência dentro das casas, e a gente precisa, e tem essa convicção, precisamos trabalhar mais, fazer mais, que apesar de tudo que nós já temos, grandes avanços conseguimos. Só me permita dizer, as medidas protetivas, elas tramitam no processo judicial eletrônico, elas podem ser solicitadas também através da delegacia online, então a mulher não precisa sequer sair de casa para solicitar uma medida, e em menos de 48 horas essa medida é analisada e deferida, bem como os cumprimentos estão sendo feitos também todos pelos meios eletrônicos. Então a gente tem avançado bastante nessa questão, mas sempre que uma vida se vai, a gente volta a refletir que precisa fazer mais. E é dentro desse sentimento que o Tribunal de Justiça se coloca,
né, buscando fazer mais e melhor para proteger a vida das mulheres. Ok, juíza Graziela Queiroga, né, que é chefe da situação de mulher em situação de violência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações prestadas. E é isso, Pedro, é importante que as mulheres realmente façam valer essas ferramentas e também não deixem de denunciar. Voltamos contigo. Não silencie. Coloque para fora toda essa dor que está te atormentando. Não se cale. Obrigado, Vera, pela participação aqui no Bom Dia mais uma vez. São 7h26, em Campina Grande, a polícia está investigando um caso absurdo. Um homem foi flagrado praticando atos obscenos dentro de um ônibus. A polícia precisa identificar para, logicamente, ter os desdobramentos corretos nesse tipo de caso. 7h30, um homem foi morto em Santa Rita na noite de ontem. O crime aconteceu na rua Desembargador Sindulfo Santiago, em Várzea Nova. Ele foi assassinado a tiros e pedradas e a polícia não soube informar qual o motivo do crime nem a identidade da vítima. Até o momento, ninguém foi preso. Bora ver a tábua de marés para esta quinta. Às 10h04 vai estar 40 centímetros, às 4h19, 2,40 metros e às 10h32, bem baixinha, 20 centímetros. Imagens da nossa querida Jampa, capital de todos os paraibanos. No litoral, o céu vai ser parcialmente nublado a claro, tá? Durante todo o dia. Na região do Agreste, partiu Campina Grande, algumas gotinhas ali na câmera da TV Paraíba, mas não está chovendo no momento. Previsão de céu parcialmente nublado a claro. Bom dia para todos aí em Campina. Agora você vai aprender a fazer um delicioso brownie, que é um doce maravilhoso, né? Um brownie com gotas de chocolate, que pode ser feito para toda a família. E também pode virar uma fonte de renda. Pois é. Quem vai te ensinar é uma jovem maquiadora aqui de João Pessoa que ficou sem grana durante a pandemia, sem fonte de renda e decidiu investir na gastronomia. E o negócio, vou te dizer uma coisa, tá dando super certo. Se tem uma receita que faz sucesso, seja como lanche ou como sobremesa, é o brownie. Vai dizer pra mim que você nunca se deliciou com um desses, seja em casa, numa festinha. Enfim, são muitos os momentos para prestigiar essa receita deliciosa. E hoje a gente veio até a casa da Larissa Kézia, que vai nos ensinar uma receita de brownie de chocolate. Mas esse brownie é diferente, né? Especial, né, Larissa? Conta pra gente o que tem de especial nesse brownie que a gente vai aprender hoje. Olá, Zuila, seja muito bem-vinda à minha cozinha. Esse brownie é sim especial, diferente. Ele é muito saboroso e é feito com ingredientes mais saudáveis, mais naturais, que dão um sabor especial a esse brownie. Para começar, nós temos 200 gramas de açúcar demerara, também pode ser cristal. Temos 150 gramas de um chocolate meio amargo. É bom que ele tenha 40%, 50% de cacau. 3 ovos, 70 gramas de manteiga, 20 gramas de cacau, 100%. 140 gramas de farinha de arroz ou farinha de trigo. E aqui nós temos alguns ingredientes opcionais. Eu gosto de acrescentar farinha de amêndoas e também alguns pedacinhos ou gotinhas de chocolate meio amargo. Para começar, é muito fácil. Vamos acrescentar o nosso açúcar e misturá-los com os ovos. O brownie, ele tem essa característica de um bolo mais pesado. Então a gente não precisa levar para a batedeira, a gente não quer que ele desenvolva glúten, nem que ele fique com ar, fermentação, nada disso. O brownie ela tem essa característica de uma sobremesa mais pesada. Então na mão a gente vai só incorporar todos os ingredientes até que eles fiquem bem homogêneos. Agora a gente derrete a manteiga com os 150 gramas de chocolate meio amargo. Esse processo não precisa ser feito em banho-maria porque nós vamos assar tudo isso no forno. Agora a gente vai só jogar esse chocolate junto com a nossa mistura de ovos e açúcar e misturar tudo. É importante que esse chocolate derretido não esteja tão quente para que não cozinhe os ovos. Vamos colocar a farinha, 50% primeiro, depois os outros 50% para facilitar a nossa vida na hora de misturar. Essa farinha que você utilizou foi a farinha de arroz? Exatamente. Eu gosto de trabalhar com a farinha de arroz porque é uma farinha mais inclusiva para quem tem intolerância a glúten ou não gosta de consumir. Mas em casa, quem for fazer essa receita pode tranquilamente usar
a mesma medida de farinha de trigo, que também dá certo. Mas sem fermento. Sem fermento, exatamente. Por último, a gente vai colocar o cacau em pó. Exatamente. Eu gosto de utilizar o cacau 100% mesmo. Agora a gente despeja essa massa numa forminha untada ou com um papel manteiga. E agora chegou aquela parte, Zuila, que eu disse a vocês que é opcional, mas que faz toda a diferença, que é a parte das gotinhas de chocolate e da farinha de amêndoas. Que já vai agora antes de ir pro forno. Exatamente. Aqui não tem muito um jeito certo, então a gente espalha esses pedacinhos de chocolate. Agora a gente vai levar para o forno, está sendo pré-aquecido a 180 graus de 5 a 10 minutos. Ele também assa muito rápido, cerca de 18 a 20 minutos está pronto. O brownie, ele nem fica aquela massa muito seca, nem muito crua. Então, esse segredo, ponto ideal, vai fazer um diferencial no seu brownie. Eu separei aqui 3 opções para mostrar aquele velho truque do palito que a gente aprende com as nossas avós, ele dá super certo. Aqui nós temos uma massa que ainda não está pronta, ainda está crua. Aqui nós temos o ponto ideal do brownie, o palitinho. Fica um pouquinho, tá? Exato. Ele fica um pouquinho, mas a gente vê que esse pouquinho já está assado. Não é aquele pouquinho de massa crua. E aqui é um brownie que já está seco, já passou do ponto. E agora, já com os brownies finalizados aqui por Larissa, a gente fala um pouquinho de como esse produto também mudou a sua vida, principalmente agora durante a pandemia, né, Larissa? E pode ser uma ideia também para quem está em casa. Conta pra gente. É verdade, eu sou maquiadora profissional e quando a pandemia começou, muitos contratos foram cancelados e eu precisei realmente me reinventar. E sempre fui amante da gastronomia, principalmente esse lado mais saudável, esse lado mais caprichado da gastronomia. Então eu decidi começar com a brasileiria e foi realmente um grande divisor de águas para mim nesse momento tão delicado, né? E eu sei que milhões de brasileiros estão passando por essa mesma situação e eles podem se reinventar dentro da própria casa, sabe? O meu pai, ele costuma dizer que às vezes não tem emprego, mas trabalho não falta. E você começou do zero, né? Não tinha nada de investimento, foi na garra mesmo e conseguiu fazer dar certo, né, Larissa? Exatamente. Eu realmente não tinha condições de investir. Eu comecei com o que tinha em casa, comecei divulgando fotos de outras receitas que eu já tinha feito para familiares, para amigos. E as pessoas foram se interessando e daí sim eu comecei a receber as encomendas e fui crescendo progressivamente. E agora a gente vai pedir licença, já higienizados, distanciamento mantido, para experimentar a delícia de Larissa. Eu espero muito que você goste. Claro, não tenho dúvidas. Olha aqui, molhadinho, e esse aqui é com avelã. Exato. Muito bom. Aprovadíssimo. Muito bom. 7h38, agora a gente tem aqui imagens de um acidente que aconteceu antes do viaduto do Oitizeiro, na BR-230, entre carro e moto, né? O motociclista ficou ferido e está recebendo atendimento agora. Imagens do Walter Paparazzo. E o engarrafamento vai ficando cada vez maior. Esse é o horário de pico, então a tendência é que o trânsito fique bem lento, com muitas retenções aí no local. Agora, imagens da câmera da CEMOB para você visualizar no ângulo muito maior, né? A gente vai alargando a imagem, isso por conta desse acidente antes do viaduto do Oitizeiro, que o trânsito está desse jeito, ó, o engarrafamento. Então, se você vai sair de casa, já fique sabendo, fique ligado, porque tem esse engarrafamento muito grande aí por conta do acidente que a gente acabou de mostrar aqui no Bom Dia, que um motociclista se recupere e o SAMU está prestando os primeiros socorros. São 7h38, depois do intervalo, eu recebo aqui no estúdio Laerte Cerqueira, o jornalista Laerte Cerqueira, para falar sobre política. Ontem o governador do estado e o prefeito de João Pessoa se reuniram para discutir o futuro da estação Cabo Branco. Ainda na política tem um alerta. Há quase um ano a Paraíba não recebe água da transposição do Rio São Francisco. Pois é. E se liga aqui, daqui a pouco também tem as notícias do esporte com Caco Marques. Mas agora tem você
aparecendo aqui no Bom Dia. Hugo de João Pessoa, que bom te ver, Hugo. O Bom Dia Paraíba está de volta para falar dos atendimentos na Defensoria Pública de Campina Grande. Os atendimentos foram retomados, mas sabe qual é o problema? Que está tendo fila, tem gente chegando até de madrugada. Os destaques da política com um especialista no assunto. Bom dia, Laerte Cerqueira. Olá, Pedro, bom dia a você que está com a gente desde cedo. No dia de ontem, o governador João Azevedo fez uma visita à estação Cabo Branco junto com o prefeito da capital. A gente falou disso aqui, que haveria esse encontro, essa audiência. O objetivo era discutir a volta das atividades por lá. Os dois passearam pelo local, criticaram o fechamento, mas de concreto mesmo, nada foi anunciado ainda para permitir a volta da visitação dos pessoenses e turistas. Pedro, é o seguinte, no que se refere à estação Cabo Branco, o encontro serviu muito mais para mostrar, ratificar a afinação de discursos e de posturas do governador João Azevedo e do prefeito Cícero Lucena, mas não teve efeito prático. Foi uma frustração entre os jornalistas porque se imaginou que, por conta da visita e de um encontro entre o governador e o prefeito numa obra como aquela, já se teria um apontamento, né? Um direcionamento do que vai ser feito. E isso não foi visto lá. Porque os problemas da estação Cabo Branco, eles não são de hoje, né? Eles são, antes mesmo da pandemia, já havia um funcionamento meio precário lá, por conta inclusive da obra. E aí isso vem se arrastando. Na campanha, a Estação Ciência e o funcionamento foi alvo de muitas críticas, então o que se esperou era, primeiro, explicações do que está acontecendo lá, porque me parece que tem um problema na estrutura e está meio nebuloso. Acho que o governo do município vai ter que explicar um pouquinho o que é que está acontecendo e o que vai ser feito. E o relógio começa a contar a partir de agora para o prefeito Cícero Lucena, né, que se reuniu com o governador para dizer aquilo que a gente já sabia e que o próprio prefeito já sabia. A estação não está funcionando, a estação é inadmissível um espaço daquele parado para turistas e pessoenses. E agora o tempo começa a contar para a apresentação de um projeto para solucionar e para que as pessoas possam visitar. Porque bem antes da pandemia, aqueles andares onde tinha exposição já não estavam mais sendo usados. O anexo, prédio maravilhoso de primeiro mundo, eu fui na inauguração, fui numa exposição de um artista de nome internacional, não lembro o nome mais, mas foi maravilhoso e simplesmente está, de fato, parado. Mas isso a gente já sabia, a gente agora entende que só são 30 dias de governo, mas o problema já tinha sido identificado. Agora a gente espera a solução e com prazos e datas, e é isso que muita gente já está esperando. Muito bem, Laerte. O governo do estado anunciou como será a distribuição das próximas vacinas contra a Covid, Laerte. A ideia, Pedro, é ampliar a imunização dos idosos. Essa é a boa notícia. Pedro, é o seguinte, vamos mudar de assunto. O canal Acauã Araçagi recebe água após o primeiro teste durante as fases das obras. Isso é maravilhoso. Você não tem noção de como isso é importante para a segurança hídrica de uma região do estado para uma população grande. Que tem quase 45 quilômetros. Olha só, um lote apenas com 45 quilômetros. O governo do estado afirmou que a obra vai garantir segurança hídrica no Agreste Paraibano, com atendimento e abastecimento de água potável para 38 municípios da região. Água para irrigação também, beneficiando mais de 600 mil pessoas. Segundo o governo do estado, são 130 quilômetros de canal. Está dividido em 3 lotes a obra. O primeiro lote está com percentual bom de execução, mais de 94%, quase 95%. Já foram feitos os testes.
alguns testes. Em novembro de 2020, você tem... E o teste foi feito em novembro de 2020. Aí você tem o lote 2, que está com um percentual de execução de 67%, também já numa porcentagem importante. E o lote 3, que vai ser licitado ainda em 2021, é uma obra grande, é por etapas mesmo. O canal Acauã-Araçagi também visa o aproveitamento de águas da transposição do Rio São Francisco. E aí está a questão. Pois para que esse canal receba água do Rio São Francisco, a água tem que chegar, né, aqui a Paraíba. E isso não está acontecendo, Pedro. É importante a gente ressaltar isso. E um alerta aí para a bancada federal paraibana. Conversei com o presidente da AESA ontem, a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, e ele afirmou que desde fevereiro do ano passado, de 2020, vai fazer um ano agora, a água não entra na Paraíba. Ficou presa lá em Salgueiro por conta de um problema que teve em uma das estruturas. O governo federal não resolveu ainda. Vamos ouvir o que é que disse o presidente da AESA. Em fevereiro de 2020, teve problemas no canal devido às chuvas lá em Salgueiro, né? Acho que foi entre a EBV3 e a EBV4. Foi interrompido o bombeamento, já foi refeito o serviço, não existe serviço para fazer, né? Da parte do Estado. O Estado, qual é a obrigação do Estado? É fazer o POA, Plano Operativo Anual. Pedir o quê? Pedir os volumes que serão utilizados, né? Nós já fizemos o para 2021, já encaminhamos para a Codevasp, né? E estamos só aguardando. Está aí uma luta, como eu falei, que a bancada federal paraibana precisa travar, senadores e deputados federais. Segunda-feira, inclusive, começa o ano legislativo, então já pode começar a ir lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, bater na porta para saber por que é que essa água não está chegando aqui. Porque essa obra foi festejada e tinha que ser mesmo em 2017, porque choveu, desculpa, ninguém está sentindo a falta dessa água porque choveu bem, o volume de chuva foi grande nos últimos meses, né? E isso ajudou, mas não dá para esperar um período tão grande, não dá para esperar a seca chegar para a gente ter que resolver isso. Então é importante, sim, o ano foi de pandemia, havia outras preocupações, ainda estamos em pandemia, mas a gente precisa estar em alerta com relação a isso. A bancada federal pode, sim, trabalhar nesse sentido de fiscalizando para saber por que não está chegando, quando vai chegar, pedir prazos, metas, porque isso faz parte do planejamento mesmo, né? A gente precisa entender como é que uma obra gigante de bilhões foi feita, parou uma vez, parou de novo e agora está parada há quase um ano, né? A água não está passando pelo Rio Paraíba. E o governo do estado, todo mundo fez, o governo do estado principalmente, todo mundo que precisou, fez obras complementares para que a água chegasse, né, no Rio, passasse pelo Rio Paraíba e chegasse em Boqueirão, né? E aí, tá lá, as obras complementares foram feitas e a água não passa. A população fica esperando a água não passa. Tem algo errado nisso, né? Não pode cair no esquecimento. Segura o Exatamente. papel, Lécia. Exatamente. Não pode cair no esquecimento. Eu acho que essa é a história. Não pode cair no esquecimento, né? Quase um ano, vai fazer um ano. Bom, vamos falar agora do Conde? Vamos para o Conde. Ontem eu entrevistei a prefeita do Conde na CBN, numa rodada de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. Um dos pontos abordados foi o acúmulo de lixo nas várias áreas da cidade, inclusive na região das praias. A gente recebeu nos últimos dias várias denúncias com relação a isso. E a prefeita admitiu que houve problemas na coleta, porque, segundo ela, começou a gestão sem nenhum contrato de coleta de lixo. Teve que fazer um contrato emergencial e vai abrir um processo de licitação para contratar uma empresa. Veja. Fizemos a coleta de forma, digamos assim, paliativa e tivemos um tempo para fazer o contrato emergencial com toda a regularidade, com todo o projeto. Isso durou aí mais de 10 dias, por isso que houve o acúmulo do lixo. Mas agora nós já estamos com regularidade na coleta, nós estamos inclusive no site disponibilizando os horários e os locais onde o carro vai fazer a coleta e como será, não é? E creio eu que logo mais isso estará sanado. Também falou sobre a volta às aulas no dia 22 de fevereiro.
vai começar de forma remota. Vamos trabalhar para que da forma melhor possível, mais segura possível, introduzir o ensino híbrido, que é o aluno na sala de aula também, né, junto com o ensino remoto. Mas esse primeiro momento é virtual. É virtual. Quem não tem estrutura, prefeita, não tem internet, não tem computador, o que é que a prefeitura vai proporcionar, o que é que vai ser feito para diminuir o impacto dessas deficiências no aprendizado dessas crianças? Nós estamos trabalhando nas plataformas, estamos estudando as plataformas para ver qual é o suporte técnico que nós vamos ter que dar aos nossos alunos. E vamos estudar caso a caso. Como o Conde é um município que é quase do tamanho de João Pessoa e as comunidades são em locais que não são juntas uma da outra, alguma dificuldade de internet nós temos, mas vamos trabalhar para que possamos sanar e ver caso a caso como é que o aluno não sai com o déficit da educação. A gente quer, inclusive, fazer com que existam agentes educadores dentro das comunidades, indo na casa dos alunos, que a gente perceba que esteja com algum tipo de deficiência com relação à aprendizagem. E a gente perguntou também à prefeita sobre uma polêmica, Pedro, semana passada, que ocorreu por lá, por conta da retirada de uma obra de um artista, do artista plástico Wilson Figueiredo, esse aí, que ficava no entroncamento das rodovias 101 com a rodovia dos Tabajaras, PB 018, em uma das entradas da cidade. Uma obra bonita, linda, inclusive. Ela é chamada de Árvore dos Bons Ventos e foi inaugurada pela prefeita Márcia Lucena. Aí o que aconteceu? A prefeitura tirou essa obra, retirou semana passada. A prefeita negou que tenha sido uma retaliação à adversária política, que não foi também por questões religiosas, porque isso surgiu lá como boato, e ela afirmou na entrevista que a obra foi retirada para ser recuperada e a gestão vai analisar se recoloca no mesmo lugar ou em outro. A gente espera aí que volte para o mesmo lugar ou que vá para um lugar que tenha também um simbolismo para a cidade, que tem um motivo de ser onde é e ser o que é, né? Então, a gente aguarda aí a definição da prefeita. Agora, óbvio, a prefeita tem prerrogativa de fazer isso, né? De colocar a obra onde ela achar melhor. Ela disse, inclusive, que vai abrir uma casa de artistas e pode ser que essa obra fique lá. Laerte Cerqueira, recado bom dia. dado. Vou embora. Um abraço. Até amanhã. Amanhã A gente se volta. Último dia da semana. Pois é, finalmente chegou a sexta-feira. Eu já estou cansado. Valeu. Até Tchau, amanhã, tchau, Laerte. pessoal. Até mais. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. No esporte, o basquete Unifacisa enfrenta hoje o Flamengo no Maracanãzinho pelo NBB. Para cima deles, hein? Para cima do Mengão. Já no futebol, o Campinense apresentou novos reforços para essa temporada. A gente volta a falar do caso de uma mulher que foi morta em Bahia. O suspeito é o ex-companheiro dela. 8h02. A gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Olá, pessoal. Meu nome é Laura e eu moro em Santa Rita. E Bom Dia Paraíba volta já! A gente volta a falar sobre o caso de homicídio de uma mulher ontem em Bahia. O ex-companheiro dela é o principal suspeito e continua foragido. Plínio, bom dia. Oi, Pedro. Agora eu estou aqui no bairro do Imaculada, em Bahia, na rua José Ricardo Alves de Souza, exatamente onde ocorreu o crime, né? A Adriana, ela morava naquela casinha, né? Que é uma casinha pequena que fica ao lado de uma creche, da construção de uma creche abandonada aqui no bairro. E ela provisoriamente estava ali porque na frente, do outro lado da rua, estava o sonho de Adriana, que era justamente a construção da casa dela. Antes de ter essa obra aqui, ela morava nesse local, uma casa menor, e aí ela ficou num cômodo aqui ao lado, menor, né, com os 5 filhos, porque usou o espaço de antes para construir a casa, né, principalmente com a ajuda de um filho. Ela tem um filho de 14 anos que é influenciador digital e que vinha conseguindo ajudar bastante a mãe para poder construir essa casa aqui. A Adriana, ela também tinha 2 empregos. Ela era auxiliar de serviços gerais em uma escola estadual na Ilha do Bispo, em João Pessoa, e no outro horário ia para o hospital de Bahia, onde tinha também a mesma função. Trabalhava bastante, segundo os amigos e familiares que estão aqui, que a gente vai preservar porque estão num momento de muita dor, né, muito abalados. A parte da família, a mãe dela, a mãe da Adriana, mora naquela casa ali, aquela casinha verde, né, e aqui todo mundo na rua
gosta muito dela, todo mundo tinha uma relação próxima, disse que a Adriana era uma pessoa muito boa, que gostava de ajudar as pessoas, uma mãe muito zelosa, uma pessoa alegre e que também era muito querida onde ela trabalhava, né? Então, aqui era o sonho da vida de Adriana, terminar essa casa. E infelizmente é onde o corpo dela vai ser velado, ainda não foi liberado. Uma das irmãs, a Luciana, informou que vai ao NUMOL agora de manhã. Se o corpo for liberado, o velório já começa aqui na casa e o possível enterro a partir das 4 da tarde lá no cemitério de Bahia. Pedro. Mais um caso de feminicídio. Até quando, né, Plínio? Obrigado pelas informações. São 8h07 e agora a gente muda de assunto. No Bom Dia vamos falar sobre esporte. No próximo bloco vamos falar sobre fisioterapia dermatofuncional. Você sabe o que é? Uma técnica ligada à estética que ajuda a autoestima dos pacientes. Daqui a pouco a gente explica. E você chega agora com aquele recadinho cheio de simpatia. Meu nome é Maria Antônia, eu moro em Queimadas PB. E o Bom Dia Paraíba volta já! O Bom Dia Paraíba está de volta e você já ouviu falar em fisioterapia dermatofuncional? O trabalho do fisioterapeuta dermatofuncional está totalmente ligado à estética. Eles trabalham a recuperação física e assim acabam melhorando a saúde, o bem-estar e também a autoestima dos pacientes. É uma das especialidades da fisioterapia que mais cresce por aqui. Obesidade, flacidez, envelhecimento, celulite, estrias, pós-cirúrgico, praticamente tudo que gera desconforto estético e compromete a qualidade de vida pode ser tratado pela fisioterapia dermatofuncional. Como o próprio nome já diz, dermatofuncional é você devolver funcionalidade à pele. E isso envolve as diversas modalidades, como alteração na pele, no caso de uma queimadura, uma úlcera de pressão, mais conhecida como as escaras, um pós-cirúrgico, né, de cirurgia plástica, uma restauração dessa pele. O tratamento estético é só uma parte do trabalho, mas tem uma demanda enorme. É que as técnicas melhoram a aparência, resgatam a confiança e isso se reflete na qualidade de vida de muita gente. Se ele tem uma queixa de gordura localizada, de celulite, então a gente vai orientá-lo da melhor forma possível, mas ele é quem decide, né, o que de fato está incomodando. O combate à gordura localizada é um dos mais procurados. Tem corrente elétrica, radiofrequência, ultrassom, tudo para facilitar a queima de gordura e incentivar um emagrecimento saudável e com melhores resultados. No tratamento estético, a nossa função aqui é tirar a gordura. Vamos dar um exemplo da gordura localizada. É tirar a gordura de dentro da célula. Essa gordura ela vai ganhar a corrente sanguínea e quem vai ser responsável para queimar, vamos colocar essa palavra assim, queimar, metabolizar essa gordura é o próprio paciente através de um gasto calórico. O que seria esse gasto calórico? Atividade física, mediante também associado a uma estratégia alimentar. Casos pós-cirúrgicos, principalmente de procedimentos estéticos, também são atendidos aqui. E mais que isso, nesses casos, a fisioterapia dermatofuncional é parte complementar importante e indispensável. Anne está tratando as cicatrizes de uma redução de mama com aplicação de laser. A dermato me ajudou, inclusive, na abertura da cicatriz, no caso. Então, nesse processo de cicatrização e na funcionalidade do pós-cirúrgico, tem aí uma importância muito grande. Depois de 10 anos atuando como fisioterapeuta dermatofuncional, Janaína ainda se surpreende com os resultados. E o mais bacana é saber que o sucesso do tratamento estético pode ser um recomeço para muita gente. Quando você devolve um pouco de autoestima para essa pessoa, ela consegue ficar melhor com as outras pessoas, consegue melhorar no trabalho, no seu desempenho e vive melhor. É qualidade de vida. Vou conversar agora com meu amigo Nildo do Geisel. Bom dia, Nildo. Ele tá na bronca, hein? O bairro do Geisel está precisando de ronda da polícia, comum atuação de bandidos em moto, assaltando pedestres. Seria interessante um trabalho preventivo, com abordagem de motociclistas para coibir a ação de marginais. Alô, PM! Está acontecendo no Geisel. O pessoal de moto aí assustando os moradores. O Nildo mandou mensagem para o 981819700. Bom dia para todos aí do Geisel. Marcelo Lima, bom dia. Não estou conseguindo realizar o cadastro na Secretaria de Saúde para vacinar minha mãe, que já é idosa.
o número do telefone informado só dá ocupado. Alô, Prefeitura! Marcelo Lima está reclamando aí, não está conseguindo fazer esse cadastramento. Tem mais mensagem aqui pelo 981819700. Vidal de Campina, bom dia, Vidal. Atenção, Prefeitura e demais autoridades de Campina. Moradores estão demarcando e invadindo toda a área de extensão da linha férrea nos bairros Centenário e Pedregal, construindo barracos de tábuas e usando espaço para juntar recicláveis. Está aí a mensagem do Vidal, lá de Campina, 981819700. Continue mandando mensagem, porque as mensagens são acumulativas, a gente está sempre acompanhando. Se porventura não der tempo hoje, a gente está acompanhando também para estar conversando amanhã. Que não pare a interação aqui no Bom Dia, tá? Bora conferir os destaques do Bom Dia Brasil desta quinta? Vamos lá. A gente volta já também com o nosso Bom Dia, são 8h19. Bom dia, Paraíba, volta já! Nós mostramos que moradores da comunidade Terra Prometida, que fica no Gervásio Maia, eles estão realizando um protesto na frente da prefeitura aqui de João Pessoa. O local em que eles moravam foi alagado por conta das chuvas e eles precisaram ser realocados para a Escola Municipal Raimundo Nonato. Desde julho do ano passado, eles estavam recebendo o auxílio aluguel, que foi suspenso este mês. A gente foi contemplado com o auxílio aluguel, passamos 8 meses recebendo esse auxílio. Quando foi agora no mês de janeiro, o auxílio chegou dia 10, que era a data de pagamento de todos os meses, era dia 10. E as pessoas pagavam seu aluguel conforme chegasse essa data, que era a data que cairia o dinheiro, que é no valor de 350. Na sexta-feira passada, algumas pessoas já foram despejadas das suas casas e a gente entramos dentro do ginásio da Escola Raimundo Nonato. A prefeitura foi lá com os coordenadores do auxílio moradia, com conversas dizendo que iria cair na segunda-feira. Pediram o número dos proprietários das residências para ligar, pedindo para que eles tivessem paciência e esperassem chegar este dia, que seria na segunda. Chegou segunda-feira, o dinheiro não caiu e o povo foi despejado para a rua. Na cidade de Cuité, no Curimatau do estado, um cavalo invadiu uma lotérica, deu uma freadinha aí. O dono desse animal tem que ser identificado, né? Porque foi, na verdade, um grande risco para as pessoas e também para o bichinho. A energia tá cara e pesa muito no orçamento das famílias. Mas o que muita gente não sabe é que dá para ter uma redução no valor da conta com atitudes bem simples. Os equipamentos estando em modo de espera, que é o famoso stand-by, ele tem um consumo final em torno de 12%. Então, quando você vê justamente essa lâmpadazinha aqui, o LEDzinho piscando ou ligado constantemente, o preferível é que você faça o desligamento e a partir disso ele vai começar também a reduzir o consumo de energia. Outra dica é, caso você não consiga fazer esse desligamento manual, você tire realmente da tomada. E com relação ao ar-condicionado, nós temos a questão do filtro. Ele deve ser você deve estar constantemente fazendo a limpeza do filtro para que ele não tenha sujeira, poeira acumulada. O que é que isso acarreta? Quando esse filtro está sujo, ele precisa ter, vamos dizer, uma utilização maior do compressor e, consequentemente, ele gasta mais energia. Eu recomendo também a utilização ou a substituição do tipo de lâmpada que você tem, se for incandescente ou aquela compacta fluorescente, pela lâmpada de LED. Ela tem um custo um pouco maior, em torno de 30%, mas cada vez mais esse custo está baixando, já devido principalmente à grande procura por esse tipo de equipamento, e ele tem realmente uma vida útil maior e com um consumo muito menor do que esses outros tipos de lâmpada. Para as pessoas de baixa renda, assim, existem até programas da concessionária de energia que fazem a troca, a substituição de forma gratuita dessas lâmpadas. Você também viu como fazer um delicioso, é porque eu vou falar em brownie, a boca encheu d'água aqui, quase que não sai. Para você fazer um delicioso brownie com gotas de chocolate, que pode ser feito para toda a família e também pode virar uma fonte de renda. Quem ensinou para a gente foi uma jovem maquiadora aqui de João Pessoa que ficou sem grana durante a pandemia e decidiu investir na gastronomia. Muito legal. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o Globoplay para ter acesso às matérias que foram exibidas aqui no Bom Dia. Dá uma acessada aí no Globoplay. Agora eu vou responder o meu amigo Nildo, que mandou uma mensagem durante o Bom Dia. Nildo, você mandou mensagem para cá? Seguinte, a assessoria
da Polícia Militar acabou de responder, nosso telespectador, que cobrava mais policiamento no bairro do Geisel. De acordo com a assessoria da PM, a reivindicação do Nildo foi anotada e vai ser repassada para o comando do 5º Batalhão. O bairro conta com uma unidade de polícia solidária e, em horários mais movimentados, recebe o reforço de tropas especializadas, aumentando assim a presença do policiamento na localidade. Obrigado à assessoria da Polícia Militar, que muito atenta, muito cortês, respondeu rapidamente o nosso telespectador Nildo, que mandou mensagem aqui durante o Bom Dia. E é assim que funciona, você manda mensagem, a gente busca soluções e respostas rápidas. Mais uma vez, obrigado à assessoria da PM, 981819700, esse é o nosso contato, tá? Denise Delmiro, são 8h27, ou seja, tá na hora de dar tchau. Até amanhã, viu? Estamos indo, né, Pedro? Mas amanhã a gente está de volta. Agradecer o carinho de todos os telespectadores que estão junto conosco nesse café da manhã tão demorado, né? A gente passa tanto tempo junto desde as 6 horas da manhã, mas como é bom ter a sua companhia, viu? Muito obrigada. Amanhã, logo cedinho, a gente está de volta. Janeiro, banda a semana aqui também, mas amanhã tem mais Bom Dia Paraíba, né, Pedro? Um ótimo dia a todos. Tem, estaremos juntos. E você de casa também, obrigado por sua audiência, por sua presença. Foi muito especial ter você. Amanhã, às 6 horas, estaremos juntos. Deixa eu mandar aqui uns abraços que eu fiquei devendo de ontem. Lembrando que daqui a pouco, 11h45, 15 para meio-dia, tem o JPB1, tá? Mandar um abraço aqui pro Erivaldo de Sapé. Erivaldo, eu esqueci de mandar seu abraço ontem. Me desculpe, me perdoe, fui eu que esqueci. Aniversário da dona Maria José de Mangabeira 4. Aniversário foi ontem. Quem mandou foi a neta. Quem mandou o recado foi a neta dela, a Emily. Um feliz aniversário. Fiquem todos com Deus. Na sequência tem o Bom Dia Brasil. 15 para meio-dia tem o JPB1 e você continua ligado com a gente. Cuide-se. Juízo, sensatez, responsabilidade. Bom dia, Paraíba. Até amanhã.